Opa, meus queridos, sexta-feira, de manhã ainda, porque eu estou gravando, estou fazendo uma dublagem, né? Cordeiros em Ataque para os Estados Unidos, um seminário cristão, né? Muito bom, muito bom. Estou aprendendo muito, o Senhor está falando muito comigo. Então estou gravando de manhã aqui a nossa parte 63, 63ª semana desses vídeos do Achados e Perdidos, né? E estamos no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos e a partir do verso 27, ok? Então vamos lá. Paulo é preso no templo, versículo 27, capítulo 21. Quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, porque Paulo foi, junto com alguns judeus que tinham se convertido, mas que tinham que se apresentar no templo para a cerimônia de purificação. Se vocês olharem o último episódio dos nossos vídeos, vocês vão entender. Alguns judeus da região da Ásia viram Paulo no templo, no pátio de Israel. Pátio de Israel. Nesse pátio só podiam entrar homens israelitas. Qualquer não judeu ou gentio que entrasse estava condenado à morte. Você vê como era a religião de Israel, principalmente naquele tempo, né? Então atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar: homens de Israel, socorro! Este é o homem que anda ensinando por toda parte que todos devem ser contra o povo de Israel, contra a lei de Moisés e contra este templo. E agora está trazendo não-judeus para o pátio de Israel, os gentios, né? Profanando assim este santo templo. Vejam bem. Qualquer ensinamento novo, qualquer revelação. Na verdade, Paulo tinha uma revelação do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição dele. Paulo estava bem certo do que ele estava fazendo. Mas qualquer revelação do Senhor Deus que mexa com a tradição religiosa é recebida assim. Eu sei porque eu já sofri na carne várias vezes isso. Sofri na carne mesmo, já fui perseguido por pastores, não perseguido de me agarrarem, me prenderem, etc., né? Mas de me refugarem, né? Hoje em dia a coisa está um pouco diferente, está um pouquinho diferente. Eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, ali na cidade com Paulo, e pensavam que Paulo o havia levado ao templo, ao pátio de Israel. A confusão se espalhou por toda a cidade, e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do pátio de Israel e fecharam as portas. Os judeus são muito cuidadosos com a sua religião, como disse Jesus, né? Mas depois que conseguiam que alguém se convertesse, o transformavam numa pessoa 100 vezes pior do que era. Assim acontece também hoje com algumas religiões, porque na verdade o negócio não é religião. Na verdade é a fé em Cristo Jesus. Essa é a religação. Esse negócio de denominação, de defender princípios de denominações e trancarem o pátio, trancarem as igrejas, trancarem Jesus dentro da sua própria denominação. Cansei de ver isso. Não atravesse a rua, não vá naquela outra denominação, porque Jesus não está lá. Jesus está aqui, nessa denominação. Na igreja lá da frente, da esquina, não está. Quando a multidão já ia matar Paulo, veja bem, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava revolta. E qualquer revolta no templo, naquela época, era assim, na mesma hora ela era sufocada.
e estava perto do tempo em que o templo ia ser destruído pelos romanos. Pouco tempo depois, o templo de Israel, o segundo templo, né? O templo de Herodes, iria ser destruído como foi destruído. Então reuniu depressa alguns oficiais e soldados e correu para o meio do povo. Quando a multidão viu o comandante e os soldados, parou logo de bater em Paulo, porque senão a coisa ia pegar seriamente lá para eles, lá, né? Eles iam tomar com gládio na cabeça mesmo e a coisa ia ficar complicada. Gládio era uma espada curta que os soldados romanos usavam. Aí o comandante chegou perto de Paulo, prendeu-o e mandou amarrá-lo com 2 correntes, assim como a profecia que nós vimos um pouco antes, em que foi profetizado que Paulo foi tirado o cinto de Paulo. Eu não me lembro bem o nome do cristão que fez isso, mas ele teve uma revelação e tirou o cinto de Paulo, amarrou as mãos e as pernas e disse que Paulo ia ser amarrado dessa maneira. E Paulo disse que estava pronto não só para ser amarrado, como para morrer pelo Senhor Jesus Cristo. Ora, as coisas estão ficando sérias. Eu penso que as igrejas não estão preparando o povo para a seriedade do que está acontecendo. O Brasil ainda é um bastião cristão, mas a coisa está ficando séria. A perseguição na América do Sul, em volta às igrejas cristãs, está ficando séria, muito séria. Há que resistir. Pensem nisso, pensem nisso. O Apocalipse vai se cumprir. Não adianta, quem sabe o Apocalipse não vai se cumprir, isso não vai acontecer, o governo da besta vai acontecer. É a palavra de Deus. Entendeu? É a vontade de Deus que aconteça. E tudo isso que está previsto vai e já está acontecendo. Não sabemos em que estágio exatamente, mas parece que já está bem avançado. Depois perguntou, quem é este homem? O que foi que ele fez? Parece a mesma pergunta que fizeram com os Pilatos a ele sobre Jesus. O que é que esse homem fez? Né? Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Espírito de confusão. O espírito de confusão se instalou na mesma hora. A confusão era tão grande que o comandante não podia saber bem o que havia acontecido. Então mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram que carregar Paulo por causa da violência da multidão que vinha atrás gritando, mata, mata. Bela religião que eles tinham, mata, 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 apedreja, 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 crucifica, crucifica, crucifica. Quando iam pôr Paulo na fortaleza, ele disse ao comandante, posso falar com o senhor? O comandante perguntou, como é que você fala grego? Você não é aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolução e levou 4.000 terroristas armados para o deserto? Paulo respondeu, eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da Sicília. Por favor, deixe-me falar com o povo. Então, o comandante lhe deu licença para falar. Paulo ficou de pé na escada e fez um sinal com a mão para o povo pedindo silêncio. E quando todos ficaram quietos, Paulo começou a falar em hebraico. Ele disse, meus senhores, irmãos e pais, olha a mansidão. Eu tive a oportunidade de ficar manso há 2 semanas atrás numa situação em que o inimigo das nossas almas, o maligno, tinha tudo armado para me fazer perder a paciência, etc. e tal, mas não consegue. Porque o Senhor Jesus me concede virtudes, te concede virtudes que não são nossas,
para que nós enfrentemos situações com mansidão, com calma, com tranquilidade. E aí o inimigo fica nu, fica desmascarado. Eu sou judeu nascido em Tarso, na província da Sicília, porém fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel, que era muito conhecido. A educação que recebi sobre a lei de nossos antepassados foi bastante rigorosa. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Persegui até a morte os que seguiam este caminho. Ele estava lá no apedrejamento de Estevão, segurou as capas de todos que estavam apedrejando Estevão, porque Estevão estava falando de Jesus. E Estevão disse: perdoai-os, Pai, não sabem o que fazem. Eu estou vendo isso aqui no seminário que eu estou fazendo. Quando você intercede, quando você entra no meio, quando você, apesar da situação, você está intercedendo, você está cumprindo o seu papel, e aí o julgamento, tudo fica na mão do Senhor Jesus. Viu que ele intercedeu e Paulo, essa altura, não só era convertido, como já era um apóstolo, e como um apóstolo para levar a palavra do Senhor Jesus aos não-judeus e aos judeus. Desculpem o ruído, é um apartamento aqui que a obra nunca acaba. Nunca acaba, está sempre acontecendo. Prendi homens e mulheres e os joguei na prisão. O grande sacerdote e todo o conselho superior podem provar que estou dizendo a verdade, pois recebi cartas deles escritas para os irmãos judeus em Damasco. Assim, fui até lá para prender e trazê-los presos concorrentes a Jerusalém para serem castigados. Daí para frente, Paulo vai contar a sua conversão. Então eu vou continuar. Isso aqui já é capítulo 22, veja bem. Já vai começar o verso 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar para sexta-feira que vem, quando Paulo conta a sua conversão. Acompanhem. Eu peço que deixem o seu like ou seu dislike, né? Aquela mãozinha assim, ó, não é por minha causa, não tem nenhuma monetização. Eu não preciso e não quero ganhar nada com isso, como Paulo também nunca ganhou nada. Ele sempre trabalhou, sempre fez tendas, e eu continuo trabalhando aqui, fazendo dublagens, etc., né? E é porque o YouTube, ele considera que as pessoas estão gostando e começa a mostrar isso, o Evangelho para mais gente. Você está ajudando a mostrar o Evangelho para mais pessoas, ok? Então é isso, vamos orar. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque aprendi que no teu trono, no mais alto dos céus, o louvor é o tempo inteiro, não para. E quando nós estamos louvando, adorando, glorificando, nós estamos alinhados, Senhor, com o que está acontecendo no teu trono. E então, Senhor, entramos em contato com a tua vontade. E eu te peço, Senhor, que abençoe esse trabalho, abençoe esses vídeos para que cheguem a mais pessoas, para que mais pessoas possam ser salvas, Senhor. Porque esse é o tesouro, estas são as coroas, as pessoas salvas, Senhor. E eu te peço por todos que estão ouvindo, e pelos que ainda vão ouvir, e pelos que já ouviram, abençoa-os, Senhor, com a verdade da tua palavra, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, pelo poder infinito do Espírito Santo, na força dos teus anjos. Amém, amém e amém.